Não, Luigi, não, Luigi. Camisa do Grêmio não, Luigi. Pô, apesar dessa camisa, assim, tá legal até esse rosa com azul e tal. Tá legal, mas camisa do Grêmio não, pô. Vou ter que mandar a camisa do Inter pra ele? Não. Vamos lá então aqui, ó, que eu tinha falado no outro vídeo do Monark lá, ele todo tristinho, que perdeu 300 conto. Cauê Moura e Load comentam multa de Monark. Vai. Vamos lá, que o Cauê Moura e o Load Comics comentam aí, o Monark levou multa de 300 mil por desobedecer o Xandão. Para o professor Xavier do STF. Olá, o nosso Charles Xavier. Quem é, Bulbasauro? Por favor, solta aquela. O Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. O buraco comigo é mais embaixo. O Xandão. Olha Pô, só. não tem como. Ah, você tá comemorando? Censura do bem? Censura do bem, Cauê Moura, é isso? Esse é o ódio do bem? O amor venceu? Pô, muito bom. Ontem Cara, se eu ler a frase o amor venceu ou ódio do bem, mais uma vez, em 2023, eu acho que eu vou infartar. Eu acho que eu vou infartar, cara. Eu vou dar uma foi um de. dia Eu produtivo vou pro coringar. Xandão, tá bom? Foi. Eu vou citar o caso do Monark aqui. Eu acho. Puta, mano. Eu sei que a internet tá dando muita risada disso. Eu continuo achando lamentável. Porque eu conheci uma versão do Monark que era um cara sensato e hoje ele enlouqueceu. E eu acho isso triste, certo? Não, é... Cara, a gente viu essa derrocata aí do Monark, acompanhamos aqui ao vivo, né? A gente, quando começou as lives aqui, o Flow tava crescendo, né? Já tava... E aí a gente começou a fazer os reacts aqui do Flow, era o Monark, né? Aí foi crescendo. Eu sei qual foi o ponto de ruptura do Monark, sabia? Onde? Eu sei qual foi o ponto de ruptura do Monark. Vocês vão concordar comigo, porque vocês vão lembrar quando ele começou. Com o negócio de liberdade de expressão, assim, que virou a grande pauta dele. Foi quando como é que é o nome daquele cara lá? O Lacombe foi no Flow. O Luiz Ernesto Lacombe foi no Flow. E aí ele fez algum comentário lá que era anti-vax. E aí o YouTube, desmonetizou. Lembram disso? Eu não lembro se o YouTube tirou do ar ou... Eu acho que o YouTube parece que tirou do ar... Não, desmonetizou o vídeo e ele tomou um bloco lá. Eles tomaram um gancho do YouTube. Esse cara, tipo assim, uma semana sem postar. Caralho. Cara, ele ficou uma semana... Quando voltou a postar corte, o Monark começou com esse negócio de liberdade de opinião. E aí teve aquele caso... que ele foi lá no Twitter e respondeu o Augusto Botelho lá, ter uma opinião racista é crime? E aí a galera caiu de pau, o crime. iFood foi lá e rescindiu o contrato, aí ele subiu um nível de degrau. E aí, como vocês lembram aqui, a gente fazia vários reacts aqui, começou, todo convidado que ia lá, ele ficava falando do mesmo assunto. Teve aquele clássico vídeo lá com o Antônio Tabet, né? E teve aquele vídeo do Antônio Tabet é bom. Do Freixo, deles debatendo, né, liberdade. Até que tudo se e eles ali, cada vez mais no cigarrinho de maconha, cada vez mais na cachaça, né? Cada vez mais no... Um cigarrinho de maconha. E aí chega naquele clássico episódio do... Eu acho que um partido no Brasil para os idiotas, porque eu acho que a pessoa tem o direito. Uma coisa que eu tinha comentado no outro vídeo é da chance que o Monark talvez perdeu na vida, assim. E se eu tivesse no lugar do Monark, eu teria feito muita coisa diferente, assim. Primeiro, cara, sério mesmo, assim, ó. Ele fala muito na questão, que do Flow tinha as pessoas que trabalhavam e recebiam salário no meu programa. Cara, se tu se importa muito com essas pessoas, tu não teria feito um programa, não faria vários programas bêbado ou fumando, tá? Tu não teria, tu faria de uma forma mais sóbria possível, mais correta possível, sabendo da responsabilidade que tu tem de poder alimentar bocas ou de empregar pessoas, tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, a oportunidade,
que o Monark teve e está tendo até hoje, porque ele ainda tem uma certa influência na internet, mesmo estando quase totalmente apagado dela agora. Eu faria cara, ele falava assim, mas é um programa de mesa de bar, que é um papo de... Cara, quando tu tá falando na internet pra mais de 10 mil pessoas, 100 mil pessoas sobre política, não é mais um papo de mesa de bar, porque uma coisa é tu falar de política com os teus amigos, entende? Daqui a pouco tu pode falar ali, então, sei lá o que, sabe? Tu pode falar algum absurdo, entende? Eu acho que tinha que metralhar, sei lá, fala algum absurdo, por exemplo. Ou tipo, eu acho que o partido tem que ter a sua liberdade. Teria que existir, poderia existir aqui no Brasil, né? Você não pode fazer do cara, entende? Da forma displicente que tu fazia e faz até hoje ainda, entende? Então... é um cara que, sinceramente, ele ainda talvez acho que não acordou para a responsabilidade que ele tinha e ainda tem ainda. Então ele acha que é simplesmente falar as coisas na internet que deu a minha liberdade de expressão de falar. Cara, nenhum momento o Xandão mandou policial lá ou mandou gente para ficar fiscalizando as lives dele para saber se ele tá falando ou não, entende? Ele nunca... Cara, ele fez um depoimento via internet para a Polícia Federal, entende? Cara, não queira comparar ditaduras com simplesmente tu falar bobagem na internet e a justiça querer te cobrar, entende? Simples. Mas vamos lá, vamos ver o que o Cauê Moura vai defender do Monark aí, do Homem Bike. E aí, tchau, obrigado do Flow. Quando ele vai pro Rumble, ele já tá, né? Ele já tá 100% pilhado nessa ideia. E aí lá no Rumble, quem começa a frequentar mais, eu acho que aconteceu foi que a galera que aceitava o convite pra ir conversar com o Monark depois daquele caso lá, era a galera da direita. E aí cada vez mais foi indo a galera da direita. E coincide com o ano de eleição. Com o ano de eleição, qual era o assunto da direita? As urnas fraudadas, o STF é comunista, o Alexandre de Moraes é comunista, o Bolsonaro é uma vítima, coitadinho do mito, estão fraudando e não sei o quê. E aí, cara, começa a cada vez mais, você vai dando um passinho, vai dando um passinho, vai dando um passinho. E é isso. E aí a gente começou a fazer aquela piada, né? Se o Monark fizer um comentário defendendo alguma teoria da conspiração anticientífica, a gente vai fazer uma live solidária, né? E o negócio foi escalando, sabe? E a gente acompanha isso tudo ao vivo. Pô, me desculpe fazer o plágio aqui da sua piada, mas é a piada do tipo o Monark chegando, instala Minecraft pra mim no computador, por favor. Aí cresce, boom, F7. Enfim, vocês concordam? Vocês concordam com essa linha do tempo minha aqui? Sim ou não? E o mais interessante, ele não foi banido, bloqueado, teve que prestar depoimento, que eu acho que é a grande questão aqui que o pessoal não tá se ligando. Ele não foi convocado a depor, não foi banido, não foi, né, um juiz com uma caneta tirou o canal dele do ar, por conta de todos aqueles comentários no Flow e no próprio... Ele foi por conta das urnas, né, dos ataques ao STF. Ele foi por conta disso. Foi por conta disso. Você fica, quê? Virou persona não grata no Supremo. É porque eu vi gente achando... Eu não lembro onde que eu tava lendo os comentários, que a galera achou que o Monark teve aí a conta retida, não sei o quê, por conta daqueles comentários lá do Flow. Eu falei, não, foi por causa das urnas, cara. Das urnas e do ataque ao STF. Supremo Tribunal de uma das maiores nações do planeta. Loucura. O Alexandre de Moraes só ontem, ele mandou apreender o passaporte da Carla Zambelli e também HD e mandou busca e apreensão e aí se aprofundou nesse caso aí do suposto trabalho que ela estava fazendo junto ao hacker para tentar inventar. Esses dias ele estava... Como é que é? Esses dias ele estava 100% acreditando em adrenocrome, que é... Adrenocrome? O que é um adrenocrome? Fraude nas urnas, para tentar descredibilizar as eleições. Ontem ele também
deu o seu voto na questão da descriminalização do porte de pequenas quantidades de maconha, e nós vamos falar sobre isso, mas ontem ele também multou o Monark em R$300 mil, além de ter ordenado bloqueios de contas pessoais dele em banco. E por quê? Por causa de descumprimento de ordem judicial. Sim, mandou tirar, né, os Pois podcasts do Monark do ar e redes sociais. E por quê? Porque o Monark chama isso de censura prévia, e muitas pessoas na direita concordam com esse discurso. Censura prévia não é censura prévia, porque a gente já ouviu tudo que o Monark falou. A gente já ouviu ele dizendo, insinuando que o PT controlou as eleições, que ele tinha controle das urnas, que as urnas são fraudadas. A gente viu o Monark fazendo toda aquela relativização com racismo, nazismo. Ele já falou ele teve o direito de falar todas as besteiras. E aí é o famoso ditado, se não são as consequências de meus atos. Cara, e aí, mano, até mesmo os canais aí de televisão de direita e tal, os caras não estão mais pesando a mão nesse negócio de urna fraudada, que foi fraude. Lá nos Estados Unidos, toda a questão envolvendo as eleições que o Biden ganhou e tal, a Fox News, sabe a Fox? Fox News teve que pagar quase $1 bilhão de multa, tá? Lá fez um acordo de quase $1 bi. Tu imagina, cara, um canal, pode ser o tamanho que for, se fosse a Disney, se fosse lá a ABC News, tá? Se fosse a CNN lá, a CNN é da Warner? Não. Se fosse lá a MSNBC lá da Universal, recebesse uma multa de $1 bi, é muito pesado, cara, para uma empresa. Que as empresas de comunicação já vem passando, desde a época da pandemia, por uma estabilidade ali, pela questão de queda de publicidade e tal. E o Twitch falou, já tem canal aqui no Brasil de direita que não tá mais caindo, não tá mais falando esse papinho, eu acho, por medo de receber multa, ou de ter que fazer acordo na justiça e pagar uma bigorna aí, tá, pra poder não ter a concessão cassada, né? A gente vê o Sleeping Giants Brasil lá fazendo toda uma campanha pra desmonetizar a Jovem Pan. Os caras já perderam uma grana, cara. E é um canal que não tem assim, ó. Não é uma Globo, não é uma Record que tem como continuar se financiando, tá? Com outras granas. Cara, a Jovem Pan é uma rede de rádio, sabe? Que passou a ter um canal há pouco tempo agora aí, e é uma empresa média, cara, de comunicação, assim, sabe, pegando Record e Globo e Band, nem a Band, cara, eu vou dizer assim, ó, se começa a fazer uma campanha de desmonetização para um canal da Band lá, Band News, Band Sports, sei eu, cara, quebra a Band, entende? Que é muito maior que a Jovem Pan, tá? Mas vamos lá, tem canal e o pessoal já tá começando a se ligar. Tem algumas pessoas que estão se ligando. E eu volto a dizer que eu falei no outro vídeo lá do react do Monark. Será que não tem ninguém, cara, pra botar a mão no ombro do Monark e falar assim, ó, mano, dá tempo de voltar ainda, entende? Dá uma segurada, vamos... Respira um pouco, tá? Vamos fazer uma terapiazinha? Vamos fazer uma consulta com um psiquiatra? Vamos no CAP? Sei eu lá, eu. Os caras são espertos. Os caras sabem que vai dar merda. Tá ligado? Você não vê a Jovem Pan lá igual eles estavam na época que o Bolsonaro era presidente e os caras defendiam... o boicote à vacina, assim, as claras, né? As claras. Ninguém mais dá essa bobeira. Isso não é censura prévia. Ele tá pagando pelo... Não, os caras têm advogados. Os caras falam, irmão, não adianta.
Não adianta. Xinga o PT aí, já que vocês querem farmar audiência, fica falando mal do Lula. Fala mal do Fica, Lula, que o Lula é fala. comunista, que Isso vai aí. virar Venezuela, vai virar Cuba, semana que vem vai virar Cuba, Isso vai aí. virar Cuba semana que vem, né? A China vai Mais de um ano, quebrar. acabou. O Xandes tá aí. O que ele tem falado. Exatamente. E não só isso, tem atacado o Supremo Tribunal Federal, um ataque que quando você faz ao Xandão, mais uma vez insistimos, assim como falamos com a agressão que ele sofreu na Itália, não é um ataque a um careca de roupa Exatamente. preta, é um ataque ao Estado, é um ataque a uma instituição que é o STF, que está lá para tentar de alguma maneira garantir a aplicação da Constituição. Constituição essa que tentou ser rasgada pelo último governo. Pois é. E que se não fosse o trabalho do STF para tentar segurar o bagulho, a gente podia estar na mais profunda merda, entendeu? Então o Monark... Cara, ó, vou aproveitar e dar uma dica aqui ó, pra você que me acompanha na Twitch, pra você que me acompanha no YouTube. Busca lá no Foro, no Foro de Teresina um podcast chamado Alexandre, da Thaís Bilenque, uma excelente repórter. Excelente repórter. O primeiro episódio está no feed do Foro de Teresina, mas agora eles vão migrar pro feed próprio. Cara, o Foro de Teresina, a revista da Piauí, a Rádio Novelo, né, que é a produtora, Pariu. olha, assim, eles elevaram tanto o nível de storytelling em podcast que fica difícil alguém querer lançar algo novo, assim, não que não possa lançar e ter algo tão bom assim. Mas eles elevaram o nível de storytelling. É um trabalho, assim, Não, os caras, eles excepcional. são E a foda. Thaís Bilenque lançou agora um podcast sobre o Alexandre de Moraes. Já tem 2 episódios. Eu ouvi o primeiro, de bastidores. Fenomenal. Se tem uma coisa que eu gosto, é bastidor de política. Cara, imaginar o que acontece quando não tem ninguém gravando, filmando. Mano, ouçam, tá? O nome é Alexandre. Procura aí nos dispositivos. Deixa eu ver aqui no... Cadê meu celular? Ih, roubaram. E o Lula, Rádio o Novela Lula roubou. apresenta também. Não, Rádio Novela apresenta é incrível. Cara, eles elevaram o nível de podcast no Brasil que dá até raiva, cara. Tipo assim, não dá nem pra ter o Animal Político. Hoje, segundo episódio. Eu acho que tá aqui pra ouvir no feed deles. Deixa eu ver. Eu acho que tá... Salve, salve. Seguinte, o podcast Alexandre vai sair da página... Aí, tem copyright aqui, eu não vou... Então é isso. Procura aí, Alexandre, que vocês vão achar o nome. O nome é Alexandre. Achei O Monark aqui. Ó. afirmou que as eleições foram fraudadas. Sim. Isso, você vai me desculpar, isso não é exercer liberdade de expressão. Isso daí é um crime, mano. Isso daí é atentar contra o sistema eleitoral brasileiro. É uma mentira. Sim. A própria Carla Zambelli pagou pra um cara ir lá provar que dava pra hackear a urna e olha o tiro no pé dela. Esse aí, ó. Porque a gente sabe que já não sabe estreifar, né? Aí agora... Aí quando deu o tiro ainda pegou no pé. Ela pagou um cara pra provar que a urna funciona, no fim das contas. Olha só. Cara. Ai, cara. Tá ligado? No final. Aí o Monark usa uma plataforma onde ele pode falar pra milhões de pessoas e afirma que as eleições foram fraudadas e que o PT tinha o controle disso. E, mano, série de mentiras. E isso não é liberdade de expressão, não, velho. Mano. Você tá criando mais teorias e colocando mais mentira na cabeça de adolescentes que estão querendo formar uma opinião e alimentando fake news. Eu acho que a mágoa do Monarca com o Xandão vem daquele vídeo dele cortando pé de maconha no Paraná, no Paraguai. Eu vou embora! Essa é a mágoa? News que essas pessoas às vezes já usam pra cooptar outras pessoas, tá Pois ligado? é. Isso sem falar, e aí tudo bem porque não é crime, e aí são só devaneios de uma mente corrompida. Quando ele tava conversando lá no podcast dele recentemente, e ele acredita que ele só não foi preso ainda, porque existem grandes players no esquema global aí que não têm o interesse de vê-lo preso. Xi Jinping e Putin não querem ver o Monark preso. Tá lá o Putin, ele inclusive pegou o telefone vermelho que ele liga pra China, falou: Xi Jinping, we have to talk. Luigi sem Monark, eu sou assim sem você. Pô, cara, eu gostava muito, eu dei muita risada aqui, me divertia muito com o Monark, cara, com os convidados dele. Mas aí os caras falaram que eu queria matar ele. Vocês viram essa, né? Os caras falaram que eu queria matar o Monark. Eu falei, que isso, cara? Pelo amor de Deus. Eu falei, cara, será que E o Monark acreditou que eu quero matar ele? Mano, eu tenho filho pra criar, pai. Imagina se eu mato alguém, vou pra cadeia. Aí eu dei uma parada, mas eu me divertia muito, cara. Puta merda. Fernando Feriado. Quais foram as entrevistas clássicas do Monark Talks? Elias Jabor. Esse eu quero fazer, né? Feriado. Petri. Senhor da Guerra. A Fome Não Acaba. O A Fome Não Acaba. Ei, o Senhor Arte da Guerra. Fome Não Acaba.
O 38, não, o 38 foi legal, foi no Petri. O 38 legal foi no Petri. Eu não conheço. Puta merda, cara. O Cidade Tiradentes, o grande canal do Negão, pô. O grande canal do Negão. Eu acho que agora ele tá com outro canal. Eu acho que eu Sou o Seu Pai. Uma coisa, Eu Sou o Seu Pai. Eu Sou o Seu Pai. É esse mesmo. Ai, que mais? Ô, cara. O Açougueiro Tiradentes, é ele. O do Venom foi legal. O do Venom foi legal? Teatro da... Nossa, tinha que fazer um compilado aqui, mano. Puta merda. Você que tá assistindo aí, se inscreva no canal. Se você quer ver todos esses podcasts aí que o Luigi falou, se você quer ver outros podcasts da extrema-direita, mas não quer dar audiência pra eles, se quer ver, quer passar raiva, quer saber o que eles estão falando, mas não quer dar audiência pra eles, se inscreva no meu canal aí que eu vou fazer os reacts, né? Vão indicando aí nos comentários quais canais, programas, tal, pra gente fazer. Você dá audiência pra mim e não dá pra eles, tá? Deixa eu puxar pra mim. É o seguinte, tá ligado? O Bruno Ayub, Monark Talks no Brasil. Eu acho que não há interesse de prendê-lo agora. O que você acha? O Xi Jinping falou. Como que é assim em chinês? Nossa, o do Superman e da loira. Ah, nossa, foi bom também, cara. Não sei. Yes? Ele deve ter respondido em inglês. Yes. Correct. Do not arrest monarch. Blá, entendeu? Enquanto ele não zoar meu cabelo, a gente tá safe. É isso. Não, o do cabelo é com o Coreia do Norte. O maninho, eu esqueci o nome dele agora. Kim Jong-un. Um dos... Nossa, mano. Esqueci, totalmente também, apaguei da mente. É um dos Jong-un lá. É o Kim Jong-un, certo? Isso. Beleza. Então, o monarca, ele pode ter esses devaneios. O que ele não pode é ficar atentando contra a democracia. Forçando. Liberdade de expressão, numa sociedade civilizada, ela tem que ter limites. Ele continua descumprindo essas ordens e agora teve mais contas bloqueadas e recebeu essa multa de 300 mil. Porque o Moraes tinha bloqueado, né? Depois ele ficava criando novas, né? E daí foi por isso que ele deu a multa. Caralho, Inclusive, ele comenta aqui, né? Cara, eu tava conversando com um brother, advogado, né? Daí a gente tava comentando esse negócio. Como Vergonha. pode, né? Um juiz... E não precisa ser necessariamente o Alexandre de Moraes, não, hein, chat? Como é que pode um juiz passar por cima de todo o processo legal e numa canetada manda prender, manda bloquear, manda tirar do ar? Como pode? Eu falo, pergunta esse pro... Né? Quando era lá em 2015, 2016, 2017, 2018, que tava entrando no rabo, né, do PT, não, que isso, não, tá tudo legal. É isso. Tá tudo legal. E a galera avisando dos excessos. Os petistas, principalmente, alertando dos excessos, né? E o judiciário, pau na máquina. Né? Eu até nem digo assim, ó, essa questão toda da Lava Jato. Teve casos já de corrupções de juízes que foram corruptos, que venderam sentença, pipipi, papapá, e foram denunciados por jornalistas que depois receberam sanções de outros juízes, sabe? Receberam multa ou quase foram presos, sabe? Foram desmoralizados. Cara, o judiciário, todo mundo sabe que ali o buraco é mais embaixo com o judiciário. E o monarca foi dobrando a aposta. Entende? Mas eu concordo em parte com o que o Luigi falou, porque isso aí já é velho já, essas questões todas de abuso do judiciário, não é só do Xandão, entende? Sabe? Então foi com a Lava Jato, condução coercitiva, pipipi, papapá. O advogado fez essa crítica? Não, quem fez fui eu, pô. Eu tava comentando com ele assim, né, do fato da galera na internet estar dizendo que o Alexandre de Moraes, um juiz, tem o poder de ir lá numa canetada e fazer o que ele quiser.
Eu falei, cara, eu lembro de 2015, 2016, os petistas falando a mesma coisa e ninguém dando bola, né? E ninguém dando bola. Que vai virando uma coisa que não tem limite, né? Um juiz vai lá e tira o WhatsApp do ar. É isso. Vocês lembram? Vocês lembram? Faz tempo que não acontece isso, né? Um juiz vai lá e, puf, tira... O Xandão. A criação de novos perfis se revela como um artifício ilícito utilizado para produzir e reproduzir conteúdo que já... Só pra ficar claro, eu não tô dizendo... Não precisa ir tão longe, Luigi. O tanto de gente preso sem julgamento por ano. Não precisa nem ir muito longe assim, mas assim, eu não tô comprando os casos, tá? Não tô comprando A com B. O que eu tô dizendo é, a galera da... Existe já, né? Já existe já. Sobre os excessos dos judiciários, ó. Esses cota, excessos. Né? Foi objeto de bloqueio nestes autos. Veiculando novos ataques. No podcast Código do Russo, eles explicam muito... Cara, esse podcast, já que eu indiquei aqui, vá ouvir o Código do Russo. Cara, esse episódio, você ouve, você fica assim, mano, não é possível, cara. Não é possível uma parada dessa, cara. Não é possível. Ouça esse podcast. O Código do Russo. O Russo é o apelido do Moro, né? Aí, ó. Violando decisão judicial, o que pode caracterizar, inclusive, o crime de desobediência. Pois Aí. é. Porque eu acredito, eu não sei se é mais ou menos... Se ele não tivesse continuado reforçando e falando, talvez os caras iam falar... Ele não tá reforçando o que ele falar, ele mudou. Porque... Mas isso já aconteceu com um monte de bolsonaristas, né? Sim, é porque ele caiu nessa... Ele foi cooptado por um grupo de incels que ficam apoiando e ele acha que ele é um mártir. Ele realmente acha que é um herói. Sim. Eu estou lutando pela liberdade do Brasil. Você tá falando mentira, isso são mentiras criminosas, Isso entendeu? aí, Cauê, cai no discurso que eu falo pra galera, que a galera fica assim, que eu falo que a gente tem que aprender a conversar com a outra pessoa pra trazer ela pro nosso lado. A pessoa que tá, às vezes, meio perdida, tá formando ainda a opinião dela. E aí as pessoas ficam, então quer dizer que você iria falar com o Monark? Não, porque ele já vestiu esse personagem e ele não vai tirar, porque ele sabe que ele vai perder dinheiro, ele vai perder visualizações, ele vai perder o que ele acabou construindo. Então é muito difícil um cara como ele querer mudar de opinião e compreender o mundo como ele realmente é, porque ele já entrou nesse, cara. Não dá, infelizmente não dá. Ele foi convencido por pessoas que apoiam esse discurso dele de que ele é um herói. Ele não entendeu ainda. Não é sobre liberdade de expressão. Eu vi pessoas falando, imagina se fosse no governo passado, alguém tendo que pagar multa e sendo censurado por emitir opiniões. Ah, tá, então eu posso emitir opiniões. Eu posso chegar aqui no meu podcast e falar, na minha opinião... Não, vou falar. E é uma obra de ficção. Pô, na minha opinião, o Monark estuprou uma menina de 12 anos ontem. É minha opinião, é meu direito de exercer minha liberdade de expressão. Não, isso é crime. Exato. Eu não posso ficar imputando crime, eu não posso ficar levantando calúnia e mentira sobre os outros. Existe um limite em sociedade. Exatamente. O Monark tá cruzando esse limite. E agora ele... Um texto muito bom, que é sempre bom recomendar aqui, é o... Como é que é? Ser raptado, isso? Raptado pela audiência, esse é o nome do texto? Os perigos de ser sequestrado pela sua audiência. Muito bom esse texto, cara. Esse texto é uma tradução livre do artigo The Perils of Audience Capture, de autoria de Gore Winder. Leiam lá. Ele tá sofrendo as consequências dos atos dele. Eu não estou feliz com ele sendo multado e com ele tendo os bagulho tirado do ar. Eu tô triste. Eu até brinquei no outro corte, no outro react ali, né, que ele falou assim, é um dia triste. Eu falei, não, é um dia feliz. Mas para falar bem a verdade, cara, eu venho ficando muito triste, sabe? Foi o que eu falei lá e volto a dizer. É um cara que ele chegou num nível, assim, de influência, mas eu digo assim, num nível de audiência que ele poderia ter feito qualquer coisa, tá? Ele poderia ter feito lá um podcast sobre anime. Ou chamado as pessoas pra conversar, senta aí, que novela tu tá assistindo? Sabe? Chegar lá pro Marcelo Freixo, que novela tu tá assistindo hoje? Não olho novela, mas eu tô olhando aquele filme, assim, pipipi e tal, né? E não, ele quis ir por essa questão de comentar. Ele próprio falou, acho que, não sei se foi no Monarch Talks, não, acho que foi no Monarch Talks, que ele tinha essa vontade, desde a época lá que ele fazia as gameplays e as lives, de comentar sobre política, sabe? Então,
daqui a pouco já era uma coisa que já vinha de dentro deles, sabe? Mas é uma pena, cara. O cara tá se afundando, tipo, cada vez mais, sabe? E eu concordo com o Cauê Moura. E eu fico, talvez, eu fico bastante triste se ele realmente tá com esse pensamento de achar que ele é um mártir, de ele achar que ele é um herói da liberdade de expressão, porque, sabe, porque ele já entrou um pouco aqui na paranoia, sabe? Se tivesse alguém por trás dele, talvez realizando essa manipulação, assim, eu ficaria um pouco mais aliviado. Não, peraí, tem alguém, né, que tá investindo nisso e tal, então daqui a pouco o Monark pode se safar, mas, sabe, dá pra ver que ele realmente, esse pensamento tá impregnado nele, né? Porque ele se transformou nesse ser humano. Virou isso, né? Um ser humano que um dia eu já pude chamar de um colega de internet, com quem eu já troquei uma ideia, sabe? Mas que... Cara, um episódio que eu, Luigi, fiquei triste. Que aconteceu com o Monark. Eu fiquei triste. Me entristece como uma pessoa adulta. Ele tava conversando com alguém dessas coisas de direita, e aí foi naquela época que tava no calor do debate das PLs, da PL das fake news. PL da fake news? É. Projeto lá, que o Orlando Silva tá encabeçando. E aí, cara, alguém lá do chat dele perguntou pra ele, ô Monark, você viu que o Leão e a Nilce, não lembro se foi o Leão e a Nilce ou só a Nilce, é a favor do PL da censura, do espertinho? Acho que era Nilce. E aí o Monark pegou e falou, vocês são uns idiotas. Eu não lembro o que ele xingou lá. Cara, xingou, e eles eram brothers, cara. Eles eram brothers, assim, sabe? E ele começou a xingar eles. Aí depois, num outro episódio com os convidados, com outro convidado, ele reforçou ainda, cara. Nossa. Eu achei triste, cara. Sabe? Xingou eles de ditadores, cara. Pô, mano, você chegar num ponto que você não consegue, assim, manter nenhum tipo de amizade ou respeito por alguém que foi um grande amigo seu na sua vida, por conta de uma ideia fixa, assim, que não, essa aqui, vamos censurar, acabou, assim, sabe? Tipo, quem apoia isso aqui é ditador, sabe? Eu acho triste, gente, quando você chega nesse nível de, sabe, de mergulho nas coisas, sabe? É triste, sim. Virou essa porra aí, mano. Virou outra parada, né? E é o que eu digo, cara, volto a dizer, será que não tem ninguém, cara, pra chegar assim, Monark, vem cá, cara, vamos dar uma conversada. Pô, acho que tu tá ficando louco da cabeça, cara. Acho que tu tá indo pra um caminho aí que é ruim pra ti, sabe? Entende? Porque ele próprio poderia tá realizando comentários e críticas ao STF e ao Alexandre de Moraes daqui a pouco, comentando, por exemplo, assuntos ou decisões do Xandão de outras pessoas, né? Mas não, ele quis entrar na onda, ele quis entrar no radar e tal. Lamentável, parça, é lamentável, não dá mais, mano, entendeu? Não dá mais. Pô, eu queria aproveitar e falar que o Monark falou que já viu as festinhas que o Cauê deu, eu nunca vi essas festinhas ainda, não. É, porque o último churrasco que eu te convidei, você ramelou e não foi, né? Beleza, demorou? Mas você já colou uma vez no churrasquinho que o Igão grelhou lá no Castanhar. Ah, mas o Load não bebe, Load vai em churrasco só pra falar mal do pão da carne. Sim. Comeu. Não, do Igão... Não, pô, o Igão não tava nesse. Eu grelhei foi nesse dia. Foi você. Ah, tá. Bom, então você comeu uma carne um pouco pior. Porque o Igão é bem melhor que eu no churrasco. Aí, ó. Mas já colou em churrasquinho? Já? Não, eu tô não falando... são festas boas? Não, tem sorvete, sim. tem carne. Pô, é foda, disso, mas é porque... festa... No comunismo não tem sorvete. Entendeu? Esse é o rolê. No comunismo não tem carne. Não, tem, mas tem da empresa estatal. Ah, é verdade. Tem uma marca de sorvete e uma marca de carne. É Pô, eu verdade. saí pra comer com o Gaiofato esses dias, né? Que tava eu, o Gaiofato, o Jovem Nerd e o Guto. Quem pagou a quanto? E aí, qualquer coisa que o Gaiofato, a gente chegou no restaurante, aí o Gaiofato, eu vou querer esse hambúrguer. Oxi! Você é comunista e pode comer hambúrguer? Come porra é hambúrguer? essa? E aí Então. ele ia pedir coca, oxi! Que porra é essa, Gaiofato? Cadê? Aí ele tava rindo, mano. Essa é a piada que eu mais gosto, mano. Pois é.
Eu gosto de uma festa, pô, né? No comunismo não tem festa, não. Não pode sorrir, viu, mano? Não pode sorrir. Caiu a máscara. Uma linguiça toscana no carvão, que não tem carvão, não tem linguiça. Caralho, os Imagina. caras acham que a gente que defende direitos pra todo mundo faz volta de pobreza, né? Não, Não sei qual é que é a quando você parada. vai ver as pesquisas de satisfação de pessoas que viviam na União Soviética, você vai ver que tem alto índice de pessoas que têm Sim, eu vi já saudade. esse- Mas isso daí, na verdade, é síndrome de Estocolmo. Elas têm saudade de serem... Load Gaiofato, Jovem Nerd e Guto Zacarias. Imagina. Não, pô, é o Guto Zacarias, pô, é o Guto, ele tem um canal no YouTube, pô. Guto Zacarias, Jovem Nerd, Gaiofato e Load. proibidas de sorrir, de fazer um churrasco. Tem um vídeo muito bom de... Ah, esse Guto aí, o dia que o Load tava no Japão, ele postou lá, o cara é comunista no Brasil e vai para um país capitalista. Tipo, quê? Qual é o ponto? Não entendi o ponto. e pessoas de idade que pegaram ali Cronosfera, ele mesmo. a União Soviética, delas falando as coisas que elas sentem saudade realmente que era efetiva ali e tal. Sim. A maioria da galera que fala isso fala de coisas tipo, pô, sinto saudade da escolaridade, de projeto. Quando eles falam o que eles acham que, tipo, é hoje em dia, eles criticam coisas do capitalismo. Tipo, Eles- hoje em dia a gente tem um celular. É isso. Tipo, porra, é da hora. Faltava um pouco desse fetiche da mercadoria, mas aí É. você vai falar, pô, fazer aula de balé na escola, de graça, sabe? Médico. Transporte de graça, público entre custava 10 aspas. centavos, o meu aluguel custava $10, sabe assim? Sim, Tipo, sim, era isso, mano, é você ter De uma graça, plenitude né? pra que Eu todo pago mundo tenha imposto, né? oportunidade de, né? sim. Enfim, mano, esse assunto sempre vai dar pano pra manga. E é isso que me deixa triste, que parece que é difícil entrar na cabeça da galera, que, tipo, mano, o que a gente fala é todo mundo tenha saúde, educação, alimentação. Mas sabe o que é? Às vezes as pessoas têm tão pouco nesse contexto capitalista que falar que todo mundo vai ter o que ela tem, fala assim, mas aí eu vou ganhar de quem? Eu vou ser melhor que quem? Qual é a graça? Exato. Entendeu? Então é muito dessa ganância Mexe no também ego. e tal. Enfim, Enfim, Insider. Pô, todo mundo é patrocinado pela Insider, cara. Literalmente, eu sou o maior divulgador de canais de Insider aqui, cara. Né? Eu sou o maior divulgador de Insider do Brasil. Caralho. Já que é. É isso. 40 minutos. Não falo nem mais nada. Mas só o que eu digo, cara. É uma pena, sabe? Um fim de carreira que o Monark tá tendo, assim. É uma pena.